O mundo já mudou. Ele não vai mudar, ele já mudou. E não, os Estados Unidos não vai ruir. Qual que é o novo ativo livre de risco? Ah, não, vai todo mundo agora se esconder num bunker na Suíça, entendeu? Pô, não tem franco suíço para todo mundo. Olha, quem te disser que sabe fazer a conta do S&P agora, eu acho que está de verdade sobreestimando a capacidade analítica. É só você ter esse choque todo tarifário sendo passado para as margens das empresas, entendeu? Pronto. Você tem o efeito manada. Você perde a capacidade de acessar sua memória. Calma, respira fundo e começa a analisar esse negócio com muito cuidado. Show me the money. Mas eu estava vendo uns números hoje bem interessantes. De 1990 até 2024, os Estados Unidos gastou um pouco mais de 20 trilhões de dólares com defesa, que isso representa inclusive mais ou menos metade da dívida do país. Enquanto isso, a Europa gastou 6 trilhões apenas de dólares no mesmo período. Né? E Estados Unidos gastando para defesa não só própria, né? Para defender os outros países. OTAN. Exato, porque desde a Guerra Fria o mundo se formou dessa forma. Os Estados Unidos é o pai, a mãe, O guardião do guardião Ocidente. de todo mundo. Ele defende esses outros países e ele gastava muito dinheiro para isso. O que a gente tem visto agora, que a gente tem falado muito da agenda tarifária e tal, mas é uma mudança estrutural nesse sentido, que é um deslocamento dessa placa tectônica, onde os Estados Unidos volta para casa, para de ajudar todo mundo, ó, se virem aí, não vou mais ficar gastando aqui, me endividando para te proteger, não, essa conta não tá justa, então eu vou voltar para casa, vou parar de gastar esse dinheiro contigo, você se vira. Ao passo que ele faz isso, juntamente com a questão das tarifas, que aí sim é um ato talvez mais bélico, especialmente do jeito que o Trump tocou, começa a gerar esse ruído. Os países entram em negociação, que é o momento que a gente está agora com a pausa. Aí tem aquele negócio que você até postou muito bem essas threads maravilhosas lá que você faz, né? Aí o negócio ia andar com o Japão, voltou para trás, aquela loucura. Mas a dúvida que eu tenho genuína mesmo, tá? Cara, começou agora, em cima disso tudo, Estados Unidos é uma merda, acabou o modelo econômico americano, o dólar não vai ser mais reserva de valor do mundo, né? China agora é a melhor geografia do planeta, sendo que há poucos meses atrás era excepcionalismo americano e China, ininvestível, né? O modelo econômico da China vai ruir, crescimento populacional negativo, vamos ver casa sendo destruída e não construída. Professor, queria te perguntar direto e reto, a gente realmente está vendo uma mudança estrutural, assim, o mundo vai mudar e os Estados Unidos vai ruir? O mundo já mudou. Ele não vai mudar, ele já mudou. E não, os Estados Unidos não vai ruir. Então, metade da sua pergunta. O mundo já mudou. Como você falou, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, ele se organizou debaixo de um grande guarda-chuva. O que era esse guarda-chuva? Era o guarda-chuva nuclear norte-americano. Falou assim, olha, cara, você é meu amigo, tá? Não briga com o Henrique não, cara, que, pô, cara, olha só, meus mísseis nucleares garantem a segurança dele, tá? Então a Alemanha não precisou ter um arsenal nuclear, boa parte da Europa não tem, né? Quer dizer, na Europa hoje em dia você tem França e Inglaterra com armas nucleares, né, basicamente. Então você, olha, não precisa gastar muito não, que pô, tá aqui, tem um armário aqui do meu lado, de 2 metros de altura, faixa preta de jiu-jitsu que me defende. Então beleza, então não preciso aprender a brigar. Esse mundo mudou. Mesmo que os Estados Unidos volte atrás, mesmo que você chegue e fale, não, olha, o próximo presidente reverta essa ideia do isolacionismo americano, essa coisa toda. Cara, porque imagina o seguinte, imagina que você é um alemão nessa altura do campeonato. Você fala assim, olha, o cristal deu uma trincada, né? Poxa, tem uma potência agressiva do meu lado chamada Rússia, já passou pela Ucrânia, depois da Ucrânia até a Polônia, depois da Polônia somos nós, né? Então, assim, o cara já veio, eu sei que o guarda-chuva nuclear norte-americano pode estar aberto ou pode não estar aberto, mas, poxa, eu arriscaria minha soberania nisso? Não arriscaria minha soberania nisso. Então, a Alemanha vai se rearmar, que é o que está vendo, ela está, né,
A Alemanha tinha aquela lei da usura, né? Você não podia ter mais do que 0,35 de déficit por ano na Constituição alemã, né? Então, assim, e agora vocês vão fazer gasto, a Alemanha vai gastar, acho que 400 ou 500 bilhões de euros extra-teto, né? Assim, gasto extra-teto, eu já conheci esse negócio. Eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar disso aí, mas tudo bem. Então, assim, porque você não tem escolha. Então, sim, o mundo mudou de uma forma muito importante do ponto de vista geopolítico. Não, os Estados Unidos não vai deixar de ser o líder inconteste, especialmente porque aquilo que a gente conversou da última vez, cara, o macro pode estar complicado e está difícil realmente de você entender sequer o posicionamento macro nos próximos 5 meses ou nos próximos 2, 3 anos. Mas o micro, cara, vai ajudar muito. Entendeu? As empresas norte-americanas vão continuar inovando, elas vão continuar gerando tecnologias que vão continuar sendo muito valorizadas no mundo. As chinesas também, tá? A questão das empresas chinesas é se elas vão conseguir e ter a liberdade de gerar todos os conteúdos de capital intelectual que as empresas norte-americanas terão. Essa é uma boa pergunta. Tem até um livro super interessante que depois a gente conversa sobre ele, mas assim, que fala um pouco sobre isso, né? Ele compara o micro, não o macro, né? Então eu acho assim, não, os Estados Unidos vai continuar sendo um grande líder no mundo, especialmente porque ele tem as melhores empresas do mundo, tá? Não vai acabar, essa coisa cara, então talvez a lógica aqui seja a seguinte, sim, o mundo mudou, não, ele não vai acabar, ponto. Eu acho que é por aí que eu pararia. Agora, só para complementar, uma das questões que o Trump tem batido muito bumbo é essa agenda de reindustrialização, que povoou o Twitter cheio de memes dos americanos lá, bonequinhos mexendo no peso. Acima do peso, fazendo um tênis da Nike. Exatamente. Esse meme acontece porque o americano não quer fazer esse trabalho, né? Quando a gente compara o trabalho da manufatura versus o de serviço, que é onde os Estados Unidos é superavitário, né? Estados Unidos que exporta muito serviço para o mundo, né? Como cloud computing, entre outros serviços, paga em média 20% a mais. Então por que o americano vai querer trocar? Não vai querer trocar, né? E, inclusive, do dia 2 de abril em diante, foram feitas 7 pesquisas de aprovação do governo Trump, 6 deram negativo, né? Já reprovando especialmente por conta desse ponto específico, né? O americano não quer fazer essa agenda, né? Aí eu fico pensando assim, putz, mas aí não é óbvio, né? O americano não quer, como é que eu vou me reindustrializar com um trabalho que paga menos? Aí beleza, eu posso tentar remanejar o que eu pego ali porque eu não quero ficar dependente da China, né? Então eu não quero depender de carro, aço, máscara de Covid, né? Quem lembra que dependeu muito deles. Ventilador. Vou mandar essa produção pro Torradeira, né? Exato, essas coisas assim. Vou mandar isso pro México, vou mandar isso pro Canadá. Não é óbvio, dá até para deslocar, mas, cara, ele não me parece que ele vai conseguir fazer isso, né? Como é que vocês olham para essa agenda? Então, essa agenda ela tem 2 componentes. Um componente que aconteceria de um jeito ou de outro, que já foi demonstrado pela Covid, que as cadeias de produção globais, tais quais a gente tinha criado, né, nos últimos 30 anos, elas são muito eficientes, mas elas não são resilientes, ela não aguenta tranco. Ou seja, ela te entrega o iPhone mais barato possível, ela te entrega o tênis Nike mais barato possível, mas ela não aguenta um tranco, ela não aguenta a guerra comercial, ela não aguenta um Covid. E aí os países começaram a se tocar o seguinte, pega o Brasil, por exemplo, mais da metade da insulina que a gente consome vem da China. Ela falou assim, então a gente não pode nunca brigar com a China, porque se a gente um dia brigar com a China, um diabético aqui no Brasil morre. Ou se tiver um vírus em algum lugar que fecha o porto de Dalian lá, os diabéticos no Brasil morrem. Puxa, isso é um problema, né? E acho que os Estados Unidos estava chegando a essa realização. Olha, a gente tem uma dependência muito grande em 2 setores que são setores estratégicos, o setor de saúde e o setor de semicondutores, né? E semicondutores muito menos na tecnologia, que a tecnologia ainda está nos Estados Unidos, mas na manufatura mesmo, entendeu? De você fazer o semicondutor ali da Taiwan Semiconductor, etc. Então, eu falei, bom, do ponto de vista estratégico não dá para eu ficar dependente disso. Então você tem essa primeira vertente, tá? Daí a dizer que você tem que taxar Bangladesh, que te exporta camiseta branca,
com 50% de tarifa, aí você fala assim, cara, entendeu? Aí é uma ideia ruim, né? Você começou com um conceito certo e terminou com execução ruim. Então, assim, parte desse conceito da, digamos assim, neoindustrialização, ou vamos chamar assim de neomercantilismo, né? A neoindustrialização, acho que uma parte tem um componente estratégico que aconteceria de qualquer jeito. E acho que é justificável um país querer dizer, pô, eu não quero importar 100% da minha insulina. Justo, né? Agora, daí dizer, poxa, e com isso eu vou taxar camiseta branca para poder trazer... Daqui a pouco você quer o quê? Que tem a fábrica de camiseta branca nos Estados Unidos, né? É o que você falou. O camarada lá fazendo o tênis Nike, né? Você não quer isso, você não quer manufatura de baixo valor agregado, né? Porque pensa o seguinte, e isso sim resulta, eu acho que quase que inexoravelmente em menos crescimento, mais custo para o mundo. Por quê? Imagina que você é nos Estados Unidos, você tem 100 megawatts de eletricidade para alocar, tá? E 100 pessoas para alocar. Você pode pegar esse negócio e colocar num data center que vai gerar margem alta, retorno sobre capital empregado alta produtividade. Ou você pode pegar isso e fazer o seguinte, olha, eu vou fazer um alto forno novinho, entendeu? E metade das pessoas e metade da minha eletricidade vai para o alto forno. Cara, alto forno, tecnologia do século XIX. Então você vai pegar o teu capital físico, o teu capital humano, os teus insumos e vai dividir entre uma atividade muito produtiva e outra atividade menos produtiva. Então, por definição, você diminuiu o retorno sobre o capital empregado da sua economia. O que é isso? Menos produtividade, menos crescimento, mais custo. Eu acho que é aí que a guerra tarifária começa a tomar uma direção que a gente não queria. E o interessante é que eu consigo te mostrar quase que tem um componente de neomercantilismo nessa política do Trump. Porque você faz uma linha de tarifa contra o déficit comercial, né? Dá certinho, entendeu? Assim, ou seja, não tem o componente estratégico, não tem o componente reciprocidade. É o seguinte, olha, com quem eu tenho os maiores déficits comerciais são os caras que foram mais tarifados. Então, tem alguém dentro do governo Trump pensando o seguinte, olha, déficit comercial significa que eu estou perdendo. Então, tarifa os caras. Não teve reciprocidade, se tivesse reciprocidade, o Brasil teria que ter sido mais tarifado, né? Mas o Brasil entrou no grupo dos 10%, por quê? Porque a gente tem um déficit comercial com os Estados Unidos. Então, você pega todo mundo que foi pouco tarifado, são as pessoas são os países com os quais os Estados Unidos têm déficits relativamente pequenos ou superávit, né? Aí quando você olha, fala assim, bom, quem está bastante tarifado? São os países com os quais os Estados Unidos têm um déficit alto. Então, assim, tem um quê de neomercantilismo meio tolo nessa pergunta. Isso sem olhar para a parte de serviço, né? Sem olhar para serviço, né? Só olhando bens, né? De novo. Parece fazer muito sentido. Não faz sentido. E aí, não fazendo sentido, ele tá jogando a culpa no Jerome Powell agora? Mas precisa sempre do inimigo, né? Sim. Eu também achei um pouco similar com o que a gente viu no Brasil nos últimos tempos, né? Tá dilmando? Não, tá lulando, né? Lulando. Foi exatamente o que ele fez com o Campos Neto ali Sim. no começo do governo. Como é que é aquela frase, o inferno são os outros? Não é isso? Não é isso? É um pouco isso, né? Assim, você começa a ver que as pesquisas começam a te dizer que mesmo a tua base constituinte já está dizendo, olha, está indo longe demais, não estou gostando dessa ideia, entendeu? Aí você começa a precisar arrumar um culpado, né? Assim, tem que ter sempre um culpado, né? Em algum momento tem que ter sempre um culpado. Você fala assim, bom, agora a culpa é do Fed, que não entendeu que a gente vai passar por uma desaceleração, esse processo de neoindustrialização passa por um período de crescimento mais baixo e eu preciso que a política monetária me ajude aqui e o Fed não entendeu o recado. Okay. Mas ao mesmo tempo não é inflacionária? Essas medidas tendem a ser inflacionárias ou não? Porque a minha grande dúvida é, por mais que tenha um crescimento menor, como você corta juros com uma perspectiva de inflação ainda que de curto prazo para cima? Pois vamos diferenciar duas coisas. Sim, ela tende a ser inflacionária no primeiro ano, né? Ou seja, os preços das coisas vão subir. Se elas vão continuar subindo depois do primeiro ano, ou seja, você coloca uma tarifa de 50% na China, o iPhone sobe $600, $700, tá? Se daí ele continua subindo ou não, ou seja, você vai ter primeiro
um aumento no nível de preço, né? Que registra no CPI ali como inflação, né? Transitória. A palavra transitória voltou por conta disso? Essa palavra me deixa um pouco assustado, eu confesso que essa palavra me deixa um pouco assustado. Toda vez que eu ouço o Banco Central falar em transitório já me deixa meio nervoso, mas assim, a palma da mão fica suando. Mas se você olhar, o que a gente está vivendo é um choque clássico de oferta negativo, né? Ou seja, é menos PIB, mais preço, né? Se esse choque de oferta negativo ele se transfere para um choque de preços permanente, vai depender da reação da política monetária, né? Aí sim, aí o Fed, o que o livro-texto te diz de política monetária? Pô, gente, vou entrar aqui na parte chata de economia, mas ele fala assim, olha, a política monetária não serve para combater choques de oferta. O que você faz? Você combate os efeitos secundários do choque de oferta. Quando esse choque de oferta começa a se propagar na cadeia de preços, aí você começa a agir na política monetária. É isso que o livro-texto te diz. O que o Fed está vendo é boa pergunta. O que o Trump está vendo, eu tenho certeza, né? Ele está vendo um Fed que não está cortando os juros na velocidade que ele gostaria. Mr. Too Late, né? Que ele chamou o Paulo... Major Loser. Major Loser eu achei bom. Eu achei a cara dele chamar alguém de Major Loser. Olha, isso é por enquanto, né? Espera mais 3 meses sem cortar os juros, que eu acho que isso aí vai ser fitinha do perto. Pois é. Mas, assim, do ponto de vista técnico, um dos argumentos do Trump nesse mesmo tweet, se bem que não foi no Twitter, né? Sim. Foi na rede social lá que o Trump posta as coisas dele, mas enfim, ele fala que a Europa já cortou juros 7 vezes, o Fed cortou, acho que foram 2 vezes, né? 1 ou 2 vezes desde o início. Ele realmente está atrasado? Do ponto de vista técnico, faz sentido cortar agora ou não? Gente, o desemprego está o mais baixo, o próximo do mais baixo dos últimos 50 anos. A inflação não está na sua meta, a inflação está rodando a 2,7, né? Assim, ok, ela vem convergindo, mas de forma mais lenta do que teus modelos te diziam. Você vai ter um choque de oferta. Tudo bem que expectativas de inflação não, especialmente de um ano, não te dizem muita coisa, mas se você pega a expectativa de inflação da Universidade de Michigan, ela está mais alta do que ela teve no Covid. Ou seja, os agentes econômicos esperam que a inflação um ano daqui para frente seja 6,7, se eu não me engano, que era mais alta do que ela foi no Covid, né? Então, poxa, você tem expectativa de inflação curta desancorada, você tem inflação de curto prazo subindo, você tem desemprego baixo, né? Isso não parece ser uma combinação óbvia para você sair cortando juros de forma agressiva, né? Exige, não, calma, está tendo um choque, esse choque vai ter um impacto na demanda agregada em algum momento, o consumidor está assustado, as empresas estão cortando investimento, então a demanda agregada em algum momento vai começar a ceder e cedendo essa demanda agregada você vai começar a ter motivos para poder começar a pensar em cortar os juros. Ok. Mas calma, né? Não é agora, né? Não, acho, sentado na cadeira do Fed agora, nesse exato momento, está longe de estar claro para mim que você tem que cortar os juros que nem um maluco amanhã, entendeu? Perfeito, perfeito. Queria pegar um pouco só da sua percepção, professor Arthur Wichmann, a respeito de coisas que têm... tirar do meu sono eu acho que é muito forçado, mas... Tá dormindo bem, né? Pior que não. Mas, assim, quando eu olho para alguns preços, poucas vezes eu vi na vida. Eu acho que o maior exemplo é o que está acontecendo com o ouro, né? O ouro, desde que eu comecei a trabalhar, era um negócio que, a galera já nem olhava direito e tá sempre na mesma, sem graça, sem vol. Passou dos $3.500 a onça. Pois é, eu vi que nos últimos 12 meses bateu acho que 55 novos recordes de preços nominais, né? Enfim, assim, me parece um cenário claro de Banco Central comprando, o pessoal saindo do dólar, etc. Mas do ponto de vista analítico, do nível de detalhe que você consegue chegar, analisando todo esse cenário, o que, na sua visão, justifica esse nível de preço? E para aquelas pessoas que estão vendo o ouro subir sem parar, faz sentido, nesse momento, pensar em aumentar posição ou já foi demais? Ainda conversa com alguma questão de fundamento ou é mais um FOMO generalizado? Não conversa. Pelo seguinte, o que você está discutindo de verdade, Henrique, é o seguinte, até o Trump começar essa guerra comercial, você podia até ter uma discussão a nível teórico, mas a nível prático, todo mundo acreditava que existia um ativo livre de risco, que era o título do governo norte-americano, né?
Então, o que o mundo está começando a se questionar agora? Poxa, qual que é o novo ativo livre de risco? Né? Poxa, se os Estados Unidos está sendo... e eu acho que tem muita coisa acontecendo nos Estados Unidos que é preocupante do ponto de vista institucional, né? Ou seja, o presidente dizendo, não, eu vou arrumar um jeito de demitir o presidente do Fed. Uhum. A gente achava que isso não podia acontecer. Então, institucionalmente, os Estados Unidos talvez seja um pouco mais fraco do que a gente imaginava. Então, se ele for um pouco mais fraco do que a gente imaginava, o título dele é realmente o ativo livre de risco, é realmente a proxy do ativo livre de risco. Aí você fala, não, então tá bom. Então, não quero dólar. Então, você vai para o euro. Opa, peraí, mas aí tem todos os problemas, né, de uma união monetária imperfeita, junto com uma região que ainda está tecnicamente em guerra, né? Uhum. Aí você fala, não, então eu vou para o ien. Puxa, um país em declínio demográfico, entendeu? Grave, né? Ah, não, então tá bom, então eu vou para a China. Poxa, uma não democracia. Então, o que o mundo está discutindo de verdade, o que está por trás da subida dessas reservas de valor de ativos reais, é uma busca de, poxa, qual que é o novo ativo livre de risco? Uhum. Enquanto o mundo... não vai ser o ouro, por quê? Porque não tem ouro para todo mundo. Não tem como absorver essa liquidez. Não tem, então, assim, mas as pessoas vão tentando se defender em tudo que é, entendeu? Ativo real, de um lado, então elas vão olhando, vão procurando novas proxies para esses ativos livres de risco, e é isso que explica o ouro, entendeu? É a busca do mundo, é um questionamento, acho que super interessante agora, de, poxa, qual que é o ativo livre de risco de verdade? Ah, não, vai todo mundo agora se esconder num bunker na Suíça, entendeu? Pô, não tem franco suíço para todo mundo. Uhum. E aí? Não tem Bitcoin, não tem ouro para todo mundo. Pois é. O Bitcoin tá, assim, honestamente me surpreendendo. Eu acho que foi a primeira vez desde que a gente passa... Né, eu acho que a primeira crise, de fato, que a gente consegue olhar para o Bitcoin conseguindo, de alguma maneira, demonstrar o que os grandes fundamentalistas acreditavam, né? Que é uma reserva de valor. Uma reserva de valor, uma proteção, etc. Todas as outras crises o Bitcoin sofreu muito, né? Agora está 10% do all-time high. O Ethereum abriu uma boca de jacaré para o Bitcoin gigantesca. Então não é que as pessoas estão indo para cripto, estão indo para o Bitcoin específico, né? Você acha que já é o suficiente para se provar com uma reserva de valor digital, Arthur? Não, acho muito cedo ainda. Acho muito cedo. Acho que é melhor do que... Não sei se você lembra, na quinta-feira ele abriu caindo um monte, né? Naquele dia que... Nos 2 dias lá, na quinta e na sexta, de S&P para baixo e tal. Então, assim, ali o pessoal tomou um susto e depois falou, não, calma. Então, peraí. Né? A turma que comprava o Bitcoin porque esse negócio vai, entendeu, para as estrelas... meio que vendeu, junto com vender o S&P, junto com vender todos os ativos de risco, e agora a turma que fala, não, calma, isso é uma reserva de valor, está restabelecendo sua hegemonia, né, no trade de Bitcoin. Eu achei muito interessante o gráfico que eu vi também, que é a boca de jacaré que abriu entre o Bitcoin e o DXY. Se você olha o gráfico, eles costumam andar meio que juntos. Agora também o DXY, enfim, bateu 98, 97, né, nos últimos dias, e só vem perdendo força. A minha próxima dúvida em relação a esses preços de curto prazo, que eu acho que até demonstram grande parte da incerteza que o mercado tem, é em relação ao que está acontecendo com a moeda americana e os yields dos títulos americanos, né? Porque a gente não para de ver os yields subindo e o dólar perdendo força. Até que ponto isso faz sentido, professor? E até onde isso pode ir para gerar, de repente, uma necessidade dos próprios governantes americanos em estoparem um pouco a agressividade das medidas que estão colocando? Vamos lá. Em que mundo isso faz sentido? Né? É só você pensar que antigamente todo mundo olhava e falava o seguinte, olha, o que explica o dólar é o diferencial de juros. Né? Esse é um dos modelos clássicos de você tentar prever moeda. Agora você pode inverter a lógica e dizer o seguinte, olha, não, na verdade o que está acontecendo é o cara está vendendo o título do governo norte-americano e vendendo dólar junto. Né? Então assim, ele não está mantendo o dinheiro que ele está recebendo da Treasury em dólar, ele está transferindo para euro, Então assim, o que está havendo é dentro desse processo de tentar se achar qual que é o novo ativo livre de risco do mundo, as pessoas estão rejeitando ativos norte-americanos. Por enquanto, tá? Isso não tem... Não está claro para mim que isso é um processo estrutural, que vai acontecer, ou, deixa eu refazer a minha frase, não está claro que isso já é o início do processo estrutural de erosão do dólar. Tem muitos motivos para você acreditar nisso, mas
O que está vendo é o seguinte, cara, as pessoas estão com raiva, né? Eu morei muito tempo na Suíça, né? E eu liguei para os meus amigos que trabalhavam comigo lá na Suíça e falei, vem cá, cara, como é que tá aí? Como é que tá essa ilha de estabilidade nesse mar, né? Essa ilha isenta, né? Exatamente. Então... E os caras falam assim, olha, cara, a única coisa que está surpreendendo a gente aqui de verdade é a quantidade de clientes que estão ligando para a gente dizendo o seguinte, olha, vende as minhas treasuries e transforma tudo em franco suíço. E aí você fala para ele, poxa, mas, cara, o diferencial de juros vai te matar, você vai ficar ferrado. Ele falou, não quero ter ativo norte-americano, entendeu? Caramba. Você primeiro tem uma reação do fígado, né? Então, assim, tô com raiva, quero vender ativos norte-americanos. E isso justifica você quebrar essa relação entre o diferencial de juros e o dólar, né? E o DXY. É justamente isso, né? O problema do DXY é o problema de qualquer dólar index. O problema de qualquer par de moedas hoje em dia é a história da camisa menos suja, entendeu? Todo mundo aqui já viajou, né, sem dinheiro, aquela coisa que você vai, pô, com o dinheirinho contado, né? Chega no final da viagem, cara, você não tem dinheiro para pagar lavanderia, imagina, né? Então, assim, você abre a mala, vai puxando assim, cara, vem uma camisa, uma com olho de tomate, a outra tá com choio, a outra tá suja de terra, você, cara... tem essa aqui que tá, pô, com a manchinha aqui, vai essa aqui mesmo. Se então, for do assim, avesso, o vai. jogo de moedas é meio isso hoje em dia, né? Assim, dizer que você não gosta de uma moeda é fácil, me diz qual que você gosta nessa altura do campeonato. Eu tenho essa impressão, professor, e até te falar, me parece que esse movimento que a gente tem visto do mercado era para ser bem mais profundo. Ele só não é porque não tem para onde o dinheiro ir. Não tem. Você tira o dinheiro da bolsa americana, você vai comprar que bolsa no mundo? Né? Se você tira o dinheiro do Treasury Bond, né, que agora deixou de ser o ativo seguro, o ouro não consegue absorver e já está negociando nesses preços. O Bitcoin é a mesma coisa, também não consegue passar esse peso institucional de 5 mil anos de reserva de valor igual o ouro faz. Né? Aí você vai investir, vai comprar euro, vai comprar renminbi, não, você não consegue, não tem a mesma... Parece que o movimento poderia ser mais profundo do que está sendo de fato, porque não tem opção. Pensa o seguinte, você é o Banco Central brasileiro, você tem que administrar, entendeu, centenas de bilhões de dólares de reserva. O que você faz agora, cara? O pessoal lá que está administrando as reservas do Banco Central brasileiro, que faz um excelente trabalho, by the way, os caras têm um pepino gigante para resolver, que é, poxa, eu tenho que Treasury, mas, poxa vida, em dólar, por quanto que eu vou ter em euro, poxa, eu vou ter ouro, vou voltar a ter mais ouro, não vou ter ien. Não é trivial essa resposta, entendeu? De verdade, você é um grande banco central que tem que administrar centenas de bilhões de dólares de reserva, entendeu? Não adianta você botar, não dá para botar em ativos que são curiosidade intelectual ou que são bons para, entendeu? Alguns bilhões, você tem que botar para centenas de bilhões. E aí, o que você faz? Né? Não é trivial essa resposta. Para mim está longe de estar claro que a gente deixou de usar o dólar como o ativo livre de risco, mas é a primeira vez que a gente sequer está considerando isso. A gente antes, nas outras conversas que a gente teve aqui, a gente nem considerava isso. Essa discussão nunca nem passou. Essa discussão aqui. não acontecia, a primeira né? vez, para você ver como é estrutural. Mas eu ia falar, Henrique, já que você puxou a conversa de ativos, eu acho assim, tá tudo muito incerto, porque também tarifa que vai, tarifa que vem, por isso também o Fed não consegue agir, né? Não sabe nem se vai, o que vai ficar, qual vai ser o resultado final dessa barulheira toda. Talvez nem o Trump saiba, Nem o Trump né? sabe, ninguém sabe direito, né? Ninguém sabe de nada, essa é a verdade. Mas assim, poucas coisas que talvez a gente possa afirmar, né? Que é difícil, igual você disse, né? Gostei da frase que você falou, mesmo que a gente voltar para o ponto inicial dessa história da agenda tarifária, o mundo não vai voltar como estava antes. Perfeito. Então a gente vai ter um impacto... Já tem um impacto permanente. Na cadeia de suprimentos, na oferta, você vai ter um impacto. Impacto esse que, inclusive, está correlacionado talvez com o mundo negociar menos entre si, comprar e vender menos entre si. O que também pode ser correlacionado com um crescimento menor do mundo. Então eu posso afirmar que eu posso esperar, não sei quanto, mas que o mundo vai crescer menos. Acho que tem um primeiro ponto. Por esse lado, do outro lado, você tem um choque positivo de produtividade da tecnologia. Então, pode acabar... É como se você tivesse uma briga de verdade do micro contra o macro, entendeu? E nessa briga do micro contra o macro, eu aposto no micro. Tá?
no longo prazo. Tá. No curto prazo... No curto, talvez curto prazo, uma coisa se sobressaia, né? No curto prazo, o macro, entendeu? Vai sobressair. Mas no longo prazo, entendeu? Crescimento no longo prazo é produtividade, né? Você tem razão. Reorganizar as cadeias de produção e, sei lá, produzir camiseta branca nos Estados Unidos, menos produtividade, ponto. Por outro lado, o que você vai ter é que as firmas vão estar muito mais produtivas, elas vão usar muito mais ativos digitais, inteligência artificial, esse tipo de coisa, entendeu? Então, você vai ter uma firma tendo que fazer bens e serviços que provavelmente ela não teria que fazer nos Estados Unidos, ela faria muito melhor se ela fizesse em Bangladesh, para fazer camiseta branca. Por outro lado, ela vai ser mais eficiente por estar usando, entendeu, tecnologias mais modernas, né? Eu aposto no longo prazo no micro, mas no curto prazo o macro domina. Eu vou entrar depois dessa discussão de longo prazo contigo, mas trazendo esse ponto, ainda bem que você complementou, acho que elucidou, 40% das Se eu importações... elucidei alguma coisa, porque eu não fui muito claro, tá bom? Assim, eu também não sei, tá? Mas é isso, a ideia da conversa aqui na nossa sala é essa mesmo. 40% das importações nos Estados Unidos que vêm da China são de bens intermediários. Perfeito. E quem acaba sendo mais afetado, então, por essas tarifas, né, muitas vezes não necessariamente vai ser o consumidor final, vai ser a empresa que vai ser muito afetada. Acho que os dois. A Janja já tweetou sobre isso uma vez. Já? Já. As empresas vão lucrar menos. As blusinhas. Também. Né? Porque, enfim, vão estar pagando mais caro pelos componentes, etc. Perfeito. Se elas vão lucrar menos, aí chega no meu ponto. O mundo que cresce menos, no curto prazo, né? Eu também estou contigo no micro. Tanto é que eu estou comprado. Mas se o mundo vai crescer menos e as empresas eventualmente terão lucros menores, aí chega no ponto que eu queria conversar com você, que é sobre a Bolsa Americana, que também entrou num ambiente onde ela está sendo contestada. Nesse cenário, em cima das afirmações que você consegue ver e em cima das incertezas, como é que fica a cabeça para o S&P? Assim, ele realmente já caiu o que tinha para cair ou é um ativo para ficar de longe por enquanto? Olha, quem te disser que sabe fazer a conta do S&P agora, eu acho que está de verdade sobreestimando a capacidade analítica. Não, sério, de verdade. Você fala o seguinte, olha, quanto é que vai ser o lucro da Boeing? Não faço a menor ideia. Quanto é que vai ser o lucro, entendeu, da GE? Não faço a menor ideia. Do Walmart? Não faço... Cara, por quê? Porque os bens que você vende ou vão ser tarifados, né? Ou os insumos que você compra vão ser tarifados, né? E você não sabe qual vai ser a sua demanda final, porque você não sabe se a economia vai entrar numa recessão ou não. Então, fazer conta para o S&P essa altura do campeonato, de curtíssimo prazo, cara, assim, o lucro do S&P pode, entendeu, ser 20% menor do que os analistas estimam? Pode. Fácil. Entendeu? É só você ter esse choque todo tarifário sendo passado para as margens das empresas. Entendeu? Pronto. Então, o lucro do S&P vira 20% menor do que você estima. Olha o tamanho da boca de jacaré que esse negócio pode acontecer no curtíssimo prazo. Agora, no longo prazo, não. No longo prazo, a história é sempre o seguinte, a gente sempre arrumou soluções, a gente como sociedade, a gente como espécie, vamos filosofar aqui 2 segundos, sempre arrumou problema para os grandes pepinos, né? Assim, o mundo nunca acabou, né? Por que eu comecei falando, o mundo não vai acabar? Porque ele nunca acabou, entendeu? Então eu não estou a fim de apostar num evento que durante a minha vigência provavelmente não acontecerá. Entendeu? Então assim, fazer a conta de S&P de curtíssimo prazo eu acho difícil. Se você, e aí de novo, isso é uma coisa que a gente já discutiu da última vez. Se você está otimista ou pessimista com o S&P, depende se você está olhando macro ou micro, e depende se você está olhando curto prazo ou se você está olhando médio e longo prazo. Se você está olhando médio e longo prazo, tem pessoas dizendo, cara, o valor criado vai ser maior do que o valor destruído no médio e longo prazo, e eu estou comprando o S&P 20% mais barato. Então, ó, legal. E tem gente dizendo o seguinte, não, cara, olha, o valor no curto prazo vai ser, a destruição vai ser tamanha que o mercado sequer refletiu isso nas suas ações, então ainda tem um bocado para ir. Né? Assim, então você tem, na verdade, o trade de S&P hoje em dia, fora responder todos os twitters e essas coisas todas, ele é uma grande arbitragem temporal, né, de pessoas que estão pensando no curto prazo versus pessoas que estão olhando o longo prazo. Posso fazer um comentário curioso e agora jogar o nível de intelectualidade lá embaixo?
Tava conversando um pouco tempo atrás com um amigo nosso, você conhece bem, o famoso Matalinhas, aí a gente tava nessa, né? Pô, será que tá na hora de comprar S&P? Não. Ele falou assim, mano, você tá vendo o que tá acontecendo? Você imagina que daqui 5, 10 anos vai ter carro voador, vai ter holograma, você vai estar aqui no Brasil, você vai aparecer numa sala de reunião lá no Japão, e aí vai mostrar o preço do S&P, vai estar S&P 5.200? Não vai estar 5.200, é impossível. Então, quando o professor chegou aqui, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi exatamente essa. Ele falou, pô, com certeza, para médio e longo prazo, eu acho que você tem que, né, esticar seu horizonte de tempo para conseguir entender se é um bom momento para comprar. No curto, realmente, fica muito difícil de entender. Agora, eu fico me perguntando, quando a gente conecta com esse tema de AI, que naturalmente entra no micro, né? Se você começa a trazer essas fábricas para os Estados Unidos, as fábricas não são construídas do dia para a noite, leva, sei lá, os seus 3, 4 anos para colocar alguma coisa em pé. Pô, daqui 3, 4 anos, será que a máquina não vai conseguir fazer a camiseta branca? Vai precisar ter Você tá falando dos robôs humanoides que estão correndo mais. Eu tô vendo o humanoide correndo na China, tô vendo loucuras acontecendo. E daqui 3, 4 anos, quem garante que a gente já não vai estar num estágio muito... O negócio é exponencial, a gente não consegue entender onde você vai parar. sentir melhor, enquanto ele tava falando sobre ganho de produtividade, eu tava pensando exatamente no robô humanoide. Que bom. Entende o que eu quero dizer, professor? Entendo. Faz sentido? Faz total. Eu acho que tem algumas coisas que a gente vai automatizar e tem algumas coisas que ainda não são automatizáveis. Eu não sei se, pelo menos nesse seu horizonte de 4 anos, serão, tá? Uhum. Tem um trabalho super interessante do Fed St. Louis que ele pega e fala o seguinte, olha, quais os tipos de trabalhos são automatizáveis ou não? E ele pega a demanda por esses trabalhos ao longo do tempo, né? Tudo que é repetitivo, ele quebra o trabalho em ou você pensa ou você faz força, né? Ele é cognitivo ou ele é braçal. E ele pode ser repetitivo ou ele pode ser não repetitivo. Mesmo que seja cognitivo, ou seja, pensar, mas de forma repetitiva, o que é um cognitivo repetitivo? É um contador, é um radiologista. Cara, já não tem crescimento de demanda faz algum tempo. Então, assim, essa turma, o teu robô humanoide ali vai fazer. Onde tem crescimento de demanda que a gente não consegue ainda automatizar? São trabalhos que precisam da relação humana, de empatia. Por exemplo, você não consegue deixar um enfermeiro tomando conta de um idoso, por exemplo, ser um robô humanoide. Uhum. Pode ser que um dia a gente consiga, pode ser que um dia a gente esteja ok com um robô humanoide tomando conta da minha avó, mas assim, por enquanto não. Por enquanto eu quero um enfermeiro, um cara que entenda. A gente não conseguiu ainda automatizar a empatia. Não sou inteligente o suficiente, nem entendo o suficiente de tecnologia para saber se um dia a gente vai conseguir automatizar isso ou não, tá? Mas certamente não agora e certamente não nesse horizonte de 4 anos. Uhum. Né? Então, você vai ter crescimento, essas fábricas vão ser muito provavelmente quase todas automatizadas, tá? E você vai ter que continuar crescendo demanda no setor de serviços. Uhum. Acho que vai ser isso que vai ser o mundo do futuro. E tá ok ser isso, tá? É bom ser isso. Tá? Você não precisa de gente numa fábrica, entendeu, de papel e celulose. Não sei se já passaram por essas máquinas modernas de papel e celulose. Eu passei uma vez por uma máquina que naquela época era a maior máquina de papel do mundo, né? Chamava PM11, ficava na Áustria, incrível que pareça. Cara, era um galpão do tamanho de alguns campos de futebol, sem uma pessoa. Eu tomei um susto, né? Porque eu estava acostumado a ter aquela galera passando, o cara, entendeu, varrendo o chão. Cara, não tinha uma pessoa. Você olhava e a máquina, pá, rolando. Então, assim, isso já há muitos, muitos anos atrás. Então, assim, talvez o teu carro seja 100% feito por robôs humanoides, né? Ou nem isso, né? Então, assim, mas o enfermeiro do hospital, o cuidador, pessoas assim, o H, entendeu? Entendeu? O colo, os podcasters. Podcasters. Mas aí entra a minha tentativa de conexão com o que a gente estava discutindo antes. Você acredita que existe uma chance de ser exatamente essa a cabeça do governo atual para, de repente, trazer essas fábricas para dentro? Eu também pensei nisso enquanto a gente estava falando.
Tipo, Estamos conspirando aqui com o professor. Vale a pena a gente acreditar, ter Ou uma seja, boa... ele tá fazendo isso sabendo que tem isso sendo Sabendo que vai desenvolvido. rolar, vai acabar emprego para todo quanto é lado, vão trazer o máximo de coisa aqui para dentro, a gente consegue alocar as pessoas da maior maneira possível aqui, e ainda assim vai faltar emprego para a galera, que me parece um cenário meio evidente para daqui um horizonte maior, né? Eu acho que em algum momento já vai chegar a isso. Mas faz sentido a gente tentar conectar com o que o Trump está fazendo atualmente, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Cara, não faz pelo seguinte, porque você vai ter recurso limitado, certo? Você vai ter, por definição, uma geração X de eletricidade, qualquer que ela seja, qualquer que seja o seu otimismo em relação a novas tecnologias em geração elétrica, etc. e tal. Cara, você vai pegar seu recurso escasso, né? E vai alocar para fazer camiseta branca? Jura? Uma fábrica de camiseta branca nos Estados Unidos? Não faz sentido, entendeu? Você vai botar isso dentro de um alto forno nos Estados Unidos? Pô, cara, não faz sentido, de verdade. Faz sentido você pegar os seus recursos escassos e tentar alocar no setor de serviços, né? No setor de, um setor que ainda vai continuar sendo mão de obra intensivo. Acho que por algum tempo ainda, né? E aí faz um grande sentido para todos nós, como sociedade, não é só os Estados Unidos, cara. A gente, como sociedade, a gente tem que resolver um problema, que é o seguinte: quais vão ser os empregos do futuro? Ponto. Né? A gente precisa resolver esse problema. Como é que você treina a mão de obra hoje? Ou seja, como é que você treina as pessoas que estão entrando na escola agora, né? Para o mercado de trabalho daqui a 20 anos, para o cara se formar daqui a 20 anos. O que você ensina para ele que o mercado de trabalho daqui a 20 anos vai demandar? Por quê? Porque se a gente errar, a gente meio que errou com a geração atual. Você tem um quê de desemprego tecnológico já, entendeu? Se você trabalha em chão de fábrica nos Estados Unidos, você já não tem muito emprego, ponto. Né? Então vamos fazer o seguinte, a gente já errou com essa geração, mas isso você ainda resolve com um programa de transferência de renda, imposto de renda negativo, tem algumas ideias criativas sobre isso. Se você errar com a próxima geração, daqui até o final de 2040 vão passar pelos sistemas formais de educação em torno de 3 bilhões de pessoas. Imagina 3 bilhões de desempregados. Cara, em 1929 foi 25% de desemprego e já foi um Deus nos acuda, né? Então, assim, esse é um problema que a sociedade como um todo tem que resolver, que é o seguinte: olha, como é que a gente treina a mão de obra para a demanda do futuro? Mas a minha dúvida a respeito disso, a gente está entrando num campo filosófico supernatural quando fala sobre esse tema, né? Mas seria... Quem seria capaz de saber isso? Eu não acho que o Trump está pensando... aí eu também acho que já... 12 movimentos na frente, não acho. Porque, no fim das contas, eu vejo a evolução da tecnologia nos últimos tempos e eu, honestamente, não consigo deslumbrar como é o mundo daqui 20 anos. Será que... A minha grande dúvida é se vai ser necessário, de fato, ter gente para fazer as 3 bilhões de pessoas estarem empregadas, sabe? Porque você vai ter um custo de produção para praticamente tudo muito baixo. O grande problema é a questão de energia, né? Como que a gente vai conseguir suprir? Mas me parece que vão ser feitos investimentos expressivos, principalmente na frente nuclear, para conseguir sustentar todo esse novo universo que a gente vai viver. O que as pessoas, de fato, vão fazer? Assim... Qual que vai ser a grande função para 3 bilhões de pessoas? Olha, a história mostra que você não sabe a resposta para essa pergunta agora, mas que sempre apareceram coisas novas, né? Se você olhar o deslocamento da mão de obra nos setores produtivos, todo mundo era agrícola, né? Todo mundo era agricultor. E aí você automatizou a agricultura, falou, ih, ferrou, não vai ter emprego para todo mundo. Aí você criou a indústria, né? Aí você automatizou a indústria, você falou, ih, ferrou, não vai ter emprego para todo mundo. Aí você criou o setor de serviços, né? Então, a gente sempre criou novas atividades que a gente sequer sabia que existiam, entendeu? Você ser uma personalidade, entendeu? No mundo digital, como vocês são, não existia quando eu entrei no mercado de trabalho. Não, eu quero ser que nem o Cola e o H, entendeu? Daqui a 20 anos. Não podia, não existia aquilo, entendeu? Então, assim, eu tive que ir lá, pegar, fazer conta de planilha de Lotus 1, 2, 3. Vocês não chegaram a conhecer isso aí, mas tudo bem. Então, a gente
historicamente, a gente sempre criou novos empregos. Aí você vai falar, poxa, a gente vai quebrar com esse padrão histórico agora, porque a velocidade de inovação vai ser tão grande que a gente vai começar a... Assim que surge a demanda por um novo emprego, a gente vai descobrir um jeito de fazer isso digitalmente. Pode ser, entendeu? Aí o mundo funciona de outra forma. Talvez um filme profético, tenho certeza que você não viu, que você não tem filho. É um desenho da Disney chamado Wall-E. Né? Eu vi. Entendeu? Eu lembro. Onde as pessoas não fazem nada. O que você termina num mundo distópico onde, poxa, as máquinas fazem tudo. Mas como é que essa conta fecha? Aí você só... O retorno sobre o capital nesse sentido é infinito e vai ser tributo capital. E você distribui dinheiro para as pessoas. Se esse é um mundo no qual as pessoas não vão fazer nada e elas vão ser felizes, aí é uma discussão... Perfeito. Essa é a minha grande preocupação. Qual que é a grande motivação para se viver num mundo assim, né? Faz o seguinte, assiste o Wall-E e aí tenta se imaginar lá e aí você descobre. Fica todo mundo meio gordinho no espaço, pelo menos. Isso, os caras são... exatamente, o cara nem andar, as pessoas nem andar mais sabiam, entendeu? Assim. Perfeito. Assiste lá, você vai descobrir. Agora, enfim... Caramba, o Wall-E... Fomos longe. E fui eu que baixei o nível dessa vez, não que vergonha. E você imagina o seguinte, né? Chama o professor pra vir pro Stock Pickers, a gente não fala pauta pra ninguém, né? O professor vem, a gente chega aqui e na hora que ele senta fala, cara, vai ser uma conversa ampla e vai parar no Wall-E. Vai parar no Wall-E. Assim que faz podcast bom. Mas o que eu ia falar, professor, antes da conversa filosófica do Wall-E, acho assim, um ponto que eu gostei, né? Tentando sintetizar, né? O mundo não vai acabar, então talvez as coisas não sejam tão dramáticas quanto as pessoas estão colocando nas narrativas agora, como também não eram tão boas quando colocavam antes. No curto prazo vai crescer menos. Com mais inflação? Com mais inflação, menos lucro, beleza. Não tem muito o que fazer em relação ao dólar, então não é uma erosão do dólar, não tem outra reserva óbvia de valor para substituir. Não, é uma erosão do dólar, já foi. Sim. Já caiu mais de 10%. Sim. Então, assim, já é uma perda importante da maior moeda. Então, assim, já é uma erosão. Não ao ponto de deixar de ser uma reserva de valor para o mundo, por enquanto. Imagina o seguinte, pelo menos não agora. Sim. Entendeu? O mundo não consegue correr todo para euros e francos suíços e ienes. Por enquanto, por hora, não é uma derrocada, o dólar não vai ruir por enquanto, no curto prazo. De novo, toma cuidado com afirmações muito fortes a essa altura do campeonato, que tem um nível de besteira que pode ser feito dentro dos Estados Unidos. Que pode levar para lá. Pode. Perfeito. Temos essa possibilidade, então, no ar ainda. Tá bom, aí no câmbio é mais incerto. E quando a gente fala... Mas, tentando supor aqui que não teremos um cenário drástico, parece que a gente sai dessa agenda do outro lado com as coisas ok. Não tão boas quanto eram antes, não tão excepcionais, né? Mas pro ok. O que que eu diria para todo mundo agora? Traz um pouco o campo de coisas que a gente não falou ainda nas últimas vezes que a gente conversou. E a gente estava conversando um pouquinho aqui sobre isso antes de você chegar. Finanças comportamentais. O que é as finanças comportamentais? Que agora elas nos ajudam pra caramba a entender o que está acontecendo e o que pode acontecer. Você teve um aumento gigante da incerteza, tá? O seu cérebro, quando processa a incerteza, os neurocientistas já provaram isso, tá? Ele ativa imediatamente o sistema de estresse e medo. Quando você ativa o sistema de estresse e medo, acontecem algumas coisas com o seu cérebro. Primeiro, você começa a focar única e exclusivamente no negativo e não no positivo. É o que todo mundo está fazendo agora. Você só olha para as notícias do Bloomberg ruins. Passou um bando de notícia boa, você não viu, mas você lembra de todas as ruins. Isso acontece. Segunda coisa que acontece, você se torna muito mais sensível a sinais sociais. Você está vendendo bolsa porque está todo mundo vendendo bolsa, né? E, de novo, isso tudo é biologia evolutiva, né? Quer dizer, poxa, você tem que estar no meio de um grupo na hora do aperto, né? Infelizmente, isso dá vazão a esse efeito manada, né? Quem já tentou começar uma corridinha ali na praia de Ipanema, você começa a correr numa praia de Ipanema, de repente tem 300 caras correndo atrás de você achando que é arrastão, né? Então, assim, então, você tem o efeito manada.
você perde a capacidade de acessar a sua memória, ou diminui a sua capacidade de acessar a sua memória. Por que memória é importante nessas horas? Porque a memória vai te lembrar que você já passou por outras crises e que o mundo não acabou. Tá? E você perde a capacidade de tecer raciocínios mais complexos. Né? E essa altura do campeonato você precisa de raciocínio complexo, você precisa do sistema 2 do Kahneman, né, para poder entender o que está acontecendo. Né? Em português, claro, é o seguinte: o teu cérebro processa um prédio pegando fogo em uma crise financeira da mesma forma. Só que, poxa, o teu processo mental para um prédio pegando fogo é, cara, sai correndo dali o mais rápido possível e não pensa em mais nada. O teu processo mental para uma crise financeira, não. Calma, respira fundo e começa a analisar esse negócio com muito cuidado. Entendeu? São dois processos mentais completamente diferentes. Só que a gente evolutivamente foi desenhado para sair do prédio pegando fogo. A gente não foi desenhado, nosso cérebro não foi desenhado. Finanças é uma coisa que tem 150 anos, quer dizer, que é relativamente nova. Então o nosso cérebro não foi desenhado para lidar com crises financeiras. E a gente usa o template de prédio pegando fogo. Gente, não quero dizer que não seja uma crise, não quero dizer que é fácil, mas não dá para usar a mesma forma de pensar de um prédio pegando fogo. Está na hora de respirar fundo, calma, entendeu? E vamos botar as nossas cabeças coletivas para pensar e chegar a alguma conclusão de como que a gente tem que ajustar nossos investimentos a partir de agora. Perfeito. E dado que não é o fim do mundo, as coisas tendem a encontrar um outro lado da ponte, digamos assim, independentemente do que vai ter lá. É isso. Perfeito. O ponto que eu queria chegar é o seguinte: desde que o Stock Pickers é Stock Pickers, vem gestor aqui falar sobre o tal do Dollar Smile, que quando lá fora tá bombando é ruim para o Brasil, porque o dinheiro vai todo para lá, suga todo o capital do mundo. Nos Estados Unidos é uma draga de dinheiro, e quando está ruim, também é ruim para o Brasil, porque o dinheiro vai procurar lá os portos seguros, dentre eles também o dólar, né? Pra você comprar o título público americano, que a gente colocou em xeque aqui talvez, mas até então o dólar smile era assim. Quando está no meio, ou seja, nem tão bom e nem tão ruim, aí é bom para o Brasil. Uhum. Aí eu não sei se é porque eu tenho Bolsa Brasileira na carteira, mas me parece que tá ficando com essa cara. Tá ficando com uma coisa um pouco mais morna. Então você vê, as notícias de política do Brasil não estão fazendo mais preço. Uhum. O Teta tá jogando ao nosso favor porque a eleição tá chegando. Então pode ser que tenha uma mudança estrutural no ciclo político brasileiro. Historicamente fez preço. Né? Isso, só basta observar o que aconteceu com os mercados lá fora e onde está a Bolsa Brasileira, né? Exatamente. Também explícito. Perfeitamente. O dinheiro aqui no Brasil ainda não entrou. O que entrou de dinheiro estrangeiro veio via ETF de Emerging Markets, ou seja, a gente pegou lá um percentualzinho pulverizado de uma carteira, não foi ninguém comprando Brasil especificamente, porque quando a gente olha o EWZ no ano, tá tomando resgate, inclusive. Perfeito. Então, ninguém comprou ainda, posição técnica protegida com todas as questões do dólar smile, mais um possível evento, que é um evento, adiante. Como é que tá a cabeça do Arthur Wichmann para Brasil, dado esse contexto de agora? Mas peraí, você deixou de acreditar no Dollar Smile? Você acreditar no Dollar Smile só para saber. Não, eu acredito no Dollar Smile, mas eu acho que a gente está num ponto... É um sorriso de Mona Lisa, não é? Entendeu? Não é um sorriso, entendeu? É um sorriso mais comedido, né? Exatamente. Exato, mas eu acho que a gente... No sorriso, a gente não tá nas pontas. Essa é a minha visão. Não, claramente, bom, quando eu tava falando, eu saí da mesa, o câmbio tava 5,73, alguma coisa assim. Uhum. Então, assim, claramente o que você tá falando tá acontecendo das duas, uma. Ou o mundo não tá considerando isso uma crise grave o suficiente para estar naquela outra ponta do smile, ou então mudou a dinâmica mesmo, entendeu? Pelo menos no curtíssimo prazo de que, num momento de crise as pessoas não vão buscar os Estados Unidos como porto seguro. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil ele está relativamente bem posicionado, pelo menos no que diz respeito à guerra comercial. Exportação é 18% do PIB, desses 18, 12 vão para os Estados Unidos. Então, assim, cara, vai aparecer na segunda casa decimal o imposto que foi colocado sobre... mas poxa, vai ser ruim para alguns setores específicos, tal, etc. Ok. Os mecanismos de transmissão direto são esses. Taxa de câmbio, que você acabou de falar, né? A taxa de câmbio está, por enquanto, apreciando. Aí você pode ter outro mecanismo de transmissão que esse aí seria ruim, que é via choque de termo de troca, né?
Você lembra que no primeiro momento o petróleo caiu um monte, né? Caiu mais de $10 por barril. As commodities caíram muito, só que já voltaram. Então, se você não tiver um choque de termo de troca, você não tem o setor externo brasileiro sendo muito afetado, né? O que isso significa? Significa que o Brasil vai voltar a funcionar de acordo com aquilo que acontecer domesticamente, né? Mas, poxa, a gente pode ser um porto seguro para dinheiro no mundo? Qual? Poder pode, mas depende do tamanho do choque, né? Você está me dizendo o seguinte, olha, se for estourar uma bombinha de São João, aí, ok, as pessoas podem vir para o Brasil. Vamos dizer, olha, cara, vai estourar uma bomba nuclear. Não estou dizendo que eu concordo com essa hipótese, não. Uhum. Você vai estourar uma bomba nuclear. Você quer estar num abrigo na Suíça ou você quer estar numa casa de pau a pique no Brasil? Não, no abrigo, ó. Eu quero estar no Vai abrigo na esticar Suíça. pra outra ponta do Dólar Smile. Então, assim, para essa história dar certo, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa que a crise não seja aguda o suficiente de tal forma a prejudicar os termos de troca, e aí a balança comercial piora, aí o câmbio piora, aí vem toda aquela piora associada a uma piora cambial, e que a gente não piore idiosincraticamente, ou seja, que a gente não tropece nas próprias pernas, né? Então, assim, a segunda parte da hipótese é que me deixa um pouco mais preocupado, né? Da gente não tropeçar nas próprias pernas. E não tropeçar nas próprias pernas tem, nesse horizonte de tempo que você está olhando, tem basicamente uma dimensão, cara, que é a dimensão fiscal. É não fazer besteira no fiscal. Entendeu? Se você olhar para o governo brasileiro e você continuar vendo uma política fiscal insustentável, né, políticas fiscais insustentáveis não são associadas a prêmios de risco contraindo, né? Então, assim, você precisa em algum momento, pelo menos, acreditar numa estabilidade fiscal, até que em 2026 entra nessa conta, né? Porque o governo que sentar na cadeira, qualquer que ele seja em 2027, ele vai ter que dar uma resposta para a população brasileira sobre como que ele vai equacionar a questão da dívida, né? Olha, a gente tem uma dívida PIB muito alta e um déficit fiscal muito elevado e um orçamento engessado, tá? Tem a combinação de três coisas que juntas fazem com que, poxa, você olhe, veja aquelas projeções de dívida PIB e veja elas subindo, né? Assim, olha, vai chegar num momento que o governo brasileiro vai ter que dar uma resposta para a população brasileira, olha, como é que eu vou resolver esse problema aqui de excesso de endividamento, entendeu? Quem quer que sente na cadeira em 2027, entendeu? Vai ter que dar uma resposta. Tamo lascado. Silêncio fúnebre. Cara, não acho, não. Só porque eu tava louco pra sair. Porque, pelo menos dos Estados Unidos, as respostas dele ali te deram pelo menos um oxigêniozinho, né? Sim. No final. Sim. Né? Obviamente evidenciou as Não, mas calma aí, o Arthur Wichmann sentou no sofá hoje e disse e não assegurou que o dólar vai continuar sendo seguro não, do por esse mundo. lado sim. Não, por esse lado, por esse Momento lado. marcante Não, esse. Pra casa eu vou ficar mal. Eu não vou esquecer tão cedo. Mas por outro lado, o mundo não vai acabar, o micro vai se sobressair o macro no longo prazo. Verdade. Né? Verdade. Então, escutamos coisas positivas aqui. Sim. Mas agora, de Brasil, eu tava com a expectativa de sair com um pouquinho mais de ânimo, né? Tá muito comprado, eu queria ouvir uma coisa boa. Não, mas por outro lado, vamos lá, assim, não estou dizendo que a solução do problema fiscal brasileiro seja fácil, dado que, poxa, boa parte das despesas do governo é constitucionalmente determinada, né? Então você precisa de pelo menos uma PEC, alguma coisa assim, ou seja, o processo não é simples, não é só sair cortando gasto que não dá, né? Você precisa efetivamente passar pelo Congresso, se engajar em uma negociação política e tal. Mas, cara, resolve o fiscal, de novo, gente, vamos lembrar, vamos ser otimistas, tá bom. Qual que era o juro do Brasil em 2019? 6,5%, tá? Era aquele 6,5% do ILA, tá? Gente, 2019 é a linha esquina do ponto de vista de história, né? Então, o juro brasileiro, tudo bem, aquele momento era um momento de juro mais baixo no mundo como um todo, tá bom, a gente não volta para o 6,5% via diferencial de juros, ok, mas você faz uma série de reformas e toma o caminho correto da política fiscal, porque naquela época a gente tinha a PEC do teto dos gastos, a gente não tinha sequer se engajado ainda no processo de reforma fiscal
você tinha o teto dos gastos, que garantia que lá na frente a dívida PIB não explodia. Então você falou, poxa, o mercado te remunera com prêmio de risco mais baixo. Ou seja, adota a política fiscal correta, entendeu? Que a gente volta a ter um custo de capital mais baixo, e voltando a ter um custo de capital mais baixo, aquele foi o período de maior inovação corporativa do Brasil nos últimos 25 anos, gente. Apareceu um bando de modelos de negócio novo no setor de saúde, no setor de educação, no setor financeiro, entendeu? Então, assim, poxa, aquele foi o último grande, entendeu? Assim, momento otimista do Brasil, no qual você olhou e falou, cara, que legal, a gente está vendo surgir novas empresas, novos modelos de negócio, o empreendedorismo brasileiro está surgindo. A gente não está fadado ao fracasso, não. Longe disso, tá? A gente tem algumas das pré-condições para o sucesso. Agora, precisa fazer o dever de casa. Que é onde a gente se atrapalha, no caso. Cara, assim, o aluno nota 5, né? Uma hora tira 4.9 e repete, pô. Assim, mas de verdade, faz o dever de casa, e de novo, não é que em 2019 a gente tem engajado em reformas, entendeu? A gente engajou em reformas importantes, fez a trabalhista, encaminhou a previdenciária naquela época, fez a PEC do teto dos gastos, ou seja, cara, dá uma ajeitadinha no negócio e deixa o empresário brasileiro sair correndo. Pronto, essa é a fórmula do sucesso. Dá uma ajeitadinha no negócio, dá para o empresário um custo de capital, um ambiente de negócios um pouco mais previsível, cara, que o empresário brasileiro resolve todo o resto. Você acha que ainda é muito cedo para buscar entender o que pode acontecer de 26 adiante? Porque eu sinto que a gente está num limbo já há uns 2 anos, 2025 não me parece que vai mudar muita coisa. A gente vai entrar em 26, só vai falar de eleição provavelmente, não vai ter outro assunto aqui no Brasil. Uhum. Já é possível almejar alguma coisa a partir disso? O que eu quero dizer de forma bem clara é possível já ter uma convicção que haverá uma mudança de governo e esse cenário vai melhorar? Ou ainda é muito cedo para a gente estimar qualquer coisa assim? Eu acho que é muito cedo, cara. As eleições brasileiras, elas tendem a ter a recorrência de eventos, digamos assim, interessantes ou trágicos em algum momento, né? Você já teve o caso Lumos, você lembra, na Rosiana Sarney, apareceu aquela mala de dinheiro quando ela estava na frente das pesquisas. Você já teve a queda do avião do Eduardo Campos, você já teve a facada no ex-presidente Bolsonaro, todos eles 6 meses antes da eleição presidencial. Então, assim, eu acho que a essa altura do campeonato, você se atrever a precificar qualquer tipo de coisa, de evento político pós-2027, seja ele para um lado ou para o outro, cara, boa sorte. Eu não sou inteligente o suficiente para fazer esse tipo de escolha. Perfeito. Pelo menos não agora. Então, só para a gente amarrar tudo, Arthur Wittmann, acho que a gente não citou em nenhum momento, vai estar escrito no título, provavelmente, CIO da XP. Tem, exato. CIO da XP. Só para ficar claro, mas está no... Responsável por, enfim, criar toda a estratégia lá de cima, por de nos alocação, guiar. e vai guiando... por direcionar o barco. Direciona todo mundo, né? Pô, o Marrenco, já parou para pensar quantas pessoas você direciona, Arthur Wittmann? Bastante Cara, gente. eu não direciono nem a minha casa, quanto mais, entendeu? Pô. Em teoria, muita gente. O que você, como principal alocador, eu diria, da casa, faria num momento como esse? Como constituir uma carteira? Eu ia falar de asset allocation agora, porque aqui num limbo, igual a gente acabou de comentar, e pelo visto não tem a visibilidade para tentar ficar mais fazer, otimista, aumentar pesado a mão. Lá fora também muita incerteza, como ele comentou, especialmente com o S&P, né? Aí, o mercado de crédito aqui no Brasil com os spreads super apertados há muito tempo e não para de entrar dinheiro lá. Né? A NTNB, que quando estava a 6,5 era o melhor negócio do mundo, está em 8 já, e eu não parei de perder dinheiro. Então, assim, como é que fica essa cabeça de alocação? Cara, por incrível que pareça, a equação de retorno esperado não é ruim. Poxa, o CDI está a 14,25, provavelmente vai subir ainda, né? A B está te pagando IPCA mais 7,5, 8, né? Então, você olha para isso, o problema dos portfólios não vai ser o retorno esperado.
o problema disso, de você olhar e só olhar para o retorno esperado, é aquela equação sempre risco-retorno, né? Se você, imagina que eu divido você, retorno, H risco. Você está super otimista, cara, você está rindo de orelha a orelha, falando, pô, cara, eu estou sendo remunerado quase 15%, ou IPCA mais 7,5%. O H está olhando e falando, cara, mas olha o risco, meu Deus do céu, dívida PIB, o mundo em crise, tarifa do Trump, não sei o quê. Então, assim, a gente pulou de um ponto onde o risco-retorno era mais baixo para um ponto onde o risco-retorno é mais alto. O retorno é mais alto. Então, se você olhasse só para o retorno, né, não dá para olhar só para o retorno, gente, por favor. Claro. Mas, assim, a parte do retorno dessa equação não é ruim. A parte do retorno dessa equação, o retorno dos nossos portfólios não vai ser o problema vai ser os sustos que a gente vai levar até oferir esses retornos. Então, você comprou um AB 35, né? Cara, você vai ser super bem remunerado em termos reais até 2035. O problema é que até lá, para ser remunerado em termos reais até 2035, você não tem que você não tem que sofrer um infarto, entendeu? Do susto que você vai levar até lá. Então, assim, é só isso. Mas você vai chegar em 2035 tendo tido um bom retorno. Ponto. Entendeu? Então, assim, o problema da composição de portfólio e a alocação a essa altura do campeonato não é a equação de retorno esperado. O Bovespa está barato? O Bovespa está barato. Entendeu? Ponto. É difícil discordar dessa hipótese. Entendeu? Se ele está tão barato quanto ele deveria estar, dado renda fixa, etc., qual é o equity risk premium, é outra pergunta. Mas, pô, o Bovespa está barato? Tá. O S&P está, poxa, está significativamente abaixo do que ele estava, vamos discutir se ele está barato ou não, mas ele está significativamente abaixo do que ele estava. Então, a equação de retorno esperado melhorou. O problema é que ele melhorou porque o risco piorou, né? Então, para quem gosta, para quem é o cara que está sempre no lado direito da parte de equação risco-retorno, o cara está dizendo, poxa, bacana, estou gostando desse mundo. Para quem aquele cara super conservador, que gosta da parte esquerda do diagrama lá de risco-retorno, fala assim, não estou gostando disso não. Eu queria um pouquinho menos eu aceito menos retorno, mas eu queria ter menos risco, né? Eu acho curioso porque, no fim das contas, quando a gente para pensar sobre esses riscos, o problema é que os riscos eles se tornaram muito catastróficos, né? O cara da B a 8, ele tá pensando, pô, qual que é o meu risco? Meu risco é o Brasil quebrar. O cara que tá olhando para esse S&P lá fala, qual que é o risco? É uma bomba nuclear explodir no meio. Então os riscos parecem muito agressivos atualmente. Mas se não fosse isso, a B não estaria 8. Perfeito. Se você não tivesse associando um risco importante aos títulos públicos, você não teria por que pagar 7,5 de juros, né? País relativamente seguro não paga 7,5 de juros, né? Então, assim, real. Só para ficar claro. Acho que ficou claro, né? Mais risco, mais retorno, vai precisar de mais estômago. Sim. É isso. Bom que mais engajamento nas redes sociais também, né? Cara, nessas horas é um pouco isso. Eu acho que eu recomendaria todo mundo a ler muita literatura de finanças comportamentais nessa altura do campeonato. Se não quiser ler o Kahneman, que pô, é espetacular, mas pô, é maçante. É uma leitura, digamos assim, lenta, entendeu? Lê o Psicologia Financeira do Morgan Housel, entendeu? Lê coisas desse sentido, porque vai te ajudar a entender como é que o teu cérebro está pensando e passar por esse zigue-zague e não ir para o zigue na hora que o mercado está indo para o zague. Perfeito. Muito bom, muito bom. Ó, eu queria deixar a recomendação para a turma do Stock Pickers que quiser acompanhar mais o trabalho do Arthur Wichmann junto ao time. Eles têm um conteúdo que eu fico brincando com os meninos da XPA. Eu não consigo entender como não tem mais visualização, porque é muito bom. Enfim, eles fazem mais de um conteúdo, mas o que eu vou deixar de sugestão aqui, porque eu vou deixar um, para pelo menos a pessoa já vai pesquisar um só e já acha, né? É o GAC, tá? O comitê que eles fazem, global, tem discussão. Paulo Leme, que veio aqui, que também foi um baita sucesso de programa junto com os episódios de super sucesso do Arthur Wichmann. Exato. Os dois estão juntos lá. Não foi mensalmente. Todo mês. É isso, mensalmente. Todo mês. Então, você não precisa esperar o Arthur Wichmann vir ao Stock Pickers para pegar a atualização você pode pegar lá, cenário. Mensalmente você está atualizado, perfeito, tá sabendo lá o que você precisa fazer, tá? Então fica a sugestão aqui, fica no canal da XP, se eu não estou enganado. No canal da XP, tá lá. Tá lá. Então só pesquisa lá. Arthur,
Obrigado por ter vindo mais uma vez aqui nessa loucura. Gente, obrigado. Grande Prazer honra. enorme estar com vocês. Desculpa a quantidade de besteira que a gente falou aqui. A câmera, ele vai falar. Só lembra do óleo. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Show me the money.